queridos e queridas, graça e paz. Estamos mais uma vez no nosso momento devocional. Desta vez eu te convido a meditar comigo em 2 versículos bíblicos que estão em Gênesis 22. São os versículos 2 e 13. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Caro ouvinte, com certeza você que me ouve neste momento já ouviu falar de Abraão. Seja você cristão ou não, seja você judeu ou não. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Abraão, ele é conhecido como o homem que viveu, que recebeu do Senhor uma grande promessa. Abraão, ele vivia na terra de Harã, na terra dos caldeus, especificamente na Mesopotâmia. Hoje, essa região está contemplada por 2 países, Iraque, Irã. Mas Abraão, ele recebe uma ordenança do Senhor aos 75 anos que ele deveria sair da terra que ele havia morado até então, por muitos anos, e ir a uma terra que Deus havia de mostrar a ele. Abraão fez isso, Abraão pegou tudo que tinha, inclusive o sobrinho, e foi para a terra. Deus, nesse contexto, ele faz uma promessa tripla. Deus diz a Abraão que daria a ele uma terra, não somente a ele, mas a sua descendência. Em Gênesis 13:15, nós vemos esta promessa. Deus disse também que a descendência dele seria tão numerosa como o pó da terra e as estrelas do céu. Deus fala isso em Gênesis 13, capítulo 13, versículo 16. E também fala que por meio dele todas as famílias da terra seriam benditas. Deus fala em Gênesis 12, versículo 3, parte B. Então Deus promete a este homem coisas que ele cumpriria no decorrer dos anos, no decorrer das épocas, enfim. E Deus, ele promete e Deus cumpre. Pode levar o tempo que for, Deus cumpre aquilo que ele promete. A promessa da descendência Deus cumpriu após 25 anos. Nós vemos isso no relato que está em Gênesis 21. A promessa da terra Deus cumpre mais ou menos 600 anos à frente, com a conquista de Josué das terras da região de Canaã. Nós vemos isso no livro de Josué, certo? E Deus fala sobre as famílias serem benditas, que a partir dele as famílias da terra seriam benditas. E Deus faz isso através do que hoje nós recebemos da parte do Senhor, que é a boa nova, que é o evangelho. Então, através dessa promessa, através desse cumprimento da promessa, nós somos bem-aventurados, nós somos agraciados. Mas, queridos, nós temos que entender aqui o porquê que Deus deu essa ordem a Abraão. Visto que Abraão levou 25 anos para receber o tão sonhado filho, que foi Isaque, ok? Por que Deus pediria algo tão surreal a Abraão? Matar o seu próprio filho. Na verdade, entregá-lo em holocausto. Repugnante, não é? Mas por que Deus pediu isso? Deus, ele pede isso a Abraão para testá-lo, para prová-lo, para ver onde estava o coração dele. A primeira razão, possivelmente, foi mostrar a Abraão aonde estava o coração dele, visto que as causas culturais e religiosas poderiam fazer com que Abraão se apegasse à promessa cumprida, ou seja, se apegasse a Isaque. Na antiguidade, todas as esperanças e sonhos de um homem e de sua família repousavam sobre o primogênito. Ou seja, o primeiro filho era o filho da herança, da posteridade. E Abraão, ele estava regozijante por isso, porque havia recebido a promessa do Senhor. Por mais que Isaque não fosse o primogênito,
de forma literal, porque havia Ismael, que ele tinha tido com a serva Hagar, mas, de acordo com os princípios do Senhor, Ismael não era o primogênito. Ismael não era o filho do casamento, não era o filho da promessa. Então, o filho da promessa, o primogênito, literalmente, de Abraão era Isaac. Nós vemos que Deus poderia ter usado essa situação para mostrar a ele que aquilo que ele tanto idolatrava poderia consumi-lo. Então Deus queria mostrar o coração de Abraão a ele mesmo e não somente prová-lo. Possivelmente essa é a segunda razão. Era possível que Abraão pudesse amar o filho Isaac mais do que qualquer outra coisa no mundo. Então Deus prova o coração de Abraão. Mas, olha só, por que Abraão não foi sacrificado? No versículo 13, nós vemos que Deus provou o coração literalmente de Abraão. Deus fez o que era impossível. Deus providenciou um substituto a Isaac. Era Isaac que deveria morrer. Mas o que Deus fez? Ele provou o coração do seu servo Abraão, mas ele ofereceu um substituto para a morte do seu primogênito. Um substituto foi dado. Mas o sangue desse substituto aplacou a ira de Deus. Por que ira? Um holocausto, um sacrifício, ele era feito pelo povo de Deus para aplacar o coração, a ira do Senhor, para que a justiça não se manifestasse naquela pessoa que estava dando o holocausto ou oferecendo o sacrifício. Por isso que na antiga aliança, no Antigo Testamento, nós vemos os rituais de sacrifício, de holocausto. E tudo isso, queridos, apontava para uma realidade maior, apontava para Cristo Jesus. O sangue dos animais oferecidos em holocausto e em sacrifício nunca aplacaram a ira do Senhor. Por quê? Porque Cristo, ele veio cumprir esse papel. Deus queria mostrar a Abraão e a nós também que ele providenciaria o Cordeiro, aquele que morreria em nosso lugar. Jesus foi aquele que morreu por mim, por você. Cristo é o verdadeiro substituto para o filho de Abraão. Cristo foi aquele que morreu por mim, por você, pelos nossos pecados. Quando o carneiro foi dado, ele foi dado para apontar para uma realidade maior, que seria a morte de Cristo Jesus. Quais são as aplicações que nós podemos tirar desses versículos? Às vezes Deus parece que está nos matando, não é verdade? Tim Keller fala sobre isso, que quando Deus parece estar nos matando, está nos machucando, na verdade Ele está nos salvando. Deus, ele mostra a Abraão o coração dele. O coração dele não estava na promessa, mas no Deus da promessa. Deus, ele prova o nosso coração também. Todas as vezes que nós passamos por dificuldades, nós temos que ter claro isso, que Deus, ele está nos forjando, que Deus está fazendo em nós, homens e mulheres, segundo o seu coração. Assim como ele fez na vida de Abraão, ele faz nas nossas vidas também. A segunda aplicação é que nesses períodos onde nós sangramos, onde parece que Deus está pesando a mão sobre as nossas vidas, nós temos que entregar o nosso Isaac ou os nossos Isaacs. Por isso que o tema desta devocional é uma caminhada de fé. Essa caminhada de fé precisa ser vivida diariamente. A todo momento nós temos que entregar aquilo que está no nosso coração, aquilo que tanto desejamos, que tanto idolatramos. Por isso que nesses momentos a gente tem que realmente tomar dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho de você se queixar, de você ficar bravo ou brava com Deus, se irar, jogando fora todos os seus princípios a fim de obter o alívio da dor.
Ou você pode fazer aquilo que é o correto, seguir o caminho da fé. Você pode entregar o seu Isaac. Você pode entregar aquilo que você tanto idolatra, para que a cada dia você cresça na comunhão com Deus. E isso demonstra que entendemos que é necessário entregarmos os Isaques que temos, para que Deus a cada dia mais nos conduza nessa caminhada de fé. Assim como foi Abraão, que sejamos também homens e mulheres que entreguem aquilo que Deus tanto nos pede, para que a cada dia a glória dele se mostre em nossa vida.